Olá, hoje vamos conversar sobre o perdão e o seu poder para a cura interior. Talvez seja a arma principal para a gente curar da mágoa, do ódio, da culpa e daí por diante. E o que é o perdão? Basicamente é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. Então, o perdão, ele tem dois caminhos de efeitos principais. Quando eu perdoo a mim mesmo, eu vou me livrar da culpa, do sentimento de culpa. E quando eu perdoar o outro, eu vou livrar da minha mágoa, da raiva e do ódio. Então, o perdão, ele faz uma limpeza interior. Por isso que ele tem um poder enorme no processo de curar as doenças emocionais e até doenças físicas que são em consequência dessa doença emocional. Hoje existem diversos trabalhos científicos na área médica pesquisando sobre o efeito do perdão e mais de 50 trabalhos publicados. E eles observaram, a maioria deles, que o perdão ele está associado a níveis mais baixos de depressão, de ansiedade, de hostilidade, de tabagismo, de vícios de drogas e de álcool. O perdão causa maior emoção positiva, maior satisfação com a vida, maior apoio social. Então existe uma infinidade de efeitos benéficos do perdão em nossa saúde. Um conceito-chave aí é que perdoar não é desculpar. Desculpar é o quê? É cancelar a exigência de castigo ou de uma restituição. Então, se uma pessoa, não é porque eu perdoei que aquela pessoa que vai cometer um crime, ela não vai deixar de ter que pagar por esse crime. Então, o perdão, ele não resolve questões de justiça ou injustiça. Então, o perdão, ele vai resolver o processo que lá no fundo existe de uma vingança, de uma dívida emocional. Explico com exemplo que eu sempre comento, mas que é bom para a gente entender esse mecanismo do perdão versus desculpar, né? Por exemplo, se você, sempre aquele exemplo que eu cito sobre, se você, por exemplo, você era sócio e uma pessoa que você confiava e depois descobre que essa pessoa, por vários anos, roubou você. Aí você entra na justiça e a justiça da causa ganha para você, né? E o juiz, então, obriga essa pessoa a restituir todo o dinheiro que ele levou de você. Então, a justiça, ela resolveu o problema econômico, mas ela não resolve o problema emocional, porque você foi traído por um sócio, por um amigo seu, e essa dor dessa traição, a justiça não vai resolver. A justiça só vai resolver a questão do dinheiro. Mas essa questão da dor emocional que você foi traído, a justiça não resolve. Isso só vai resolver com o perdão. Então, perdoar, ele não é esquecer, isso aí é amnésia. Perdoar é se lembrar, sem se ferir e sem sofrer. Então, você lembra daquilo, mas não sofre mais e não se sente mais ferido. Isso chama-se cura interior. Por isso que o perdão faz parte de uma decisão, ele não é um sentimento. Lembrando sempre a famosa frase de Shakespeare, que não perdoar é como tomar o veneno
e esperar que a outra pessoa morra. Ou seja, se eu não perdoo, é a mesma coisa que eu tomar um veneno e ficar torcendo para o outro morrer. Geralmente, a pessoa que não perdoamos, ela nem sabe que nós estamos com esse sofrimento, com essa angústia, nada disso. Ele está lá numa festa, num churrasco, se divertindo, e eu aqui morrendo, né? E eu aqui me remoendo todo. É por isso que essa frase ela tem muito sentido. Então quem vai morrer sou eu, né? Não é a pessoa que eu não perdoei. Porque as pessoas têm uma ilusão de que se não perdoar, elas ficarão num patamar superior. Porque agora aquela pessoa está em dívida comigo, que eu não perdoei. Pelo contrário, a pessoa está lá tranquila, se divertindo, e você aqui morrendo. É porque quando nós não perdoamos, o prisioneiro somos nós. Então, quem vai ficar doente somos nós, quem vai ficar com mágoa, ódio e culpa somos nós. Então, quem vai morrer primeiro seremos nós. Então, o perdão, ele tem um efeito curativo muito potente com relação às nossas doenças emocionais e até doenças físicas, que quando eu perdoo, só repetindo, eu livro do sentimento de culpa e que às vezes fica nos remoendo por dentro por coisas que fizemos no passado. Então esse aí é o perdoar a si mesmo. E quando perdoamos o outro, nós também ficamos livres da mágoa, do ódio. Então isso tem um efeito enorme para a nossa cura interior. Nós temos o perdão chamado perdão mundano. O perdão que o mundo propõe é totalmente incoerente, porque ele se dá na seguinte situação: você me ofende, me rouba alguma coisa, me trai ou algo assim, e eu lhe concedo o perdão, porque sou uma pessoa piedosa, sou muito caridoso, generoso e, portanto, melhor do que você. Você me magoou, talvez nem mereça, mas mesmo assim eu perdoo. Sob o ponto de vista do mundo, quem ganha com o perdão é justamente aquele que errou, pois para aquele que concedeu o perdão sobrou todo o trabalho. Visto dessa forma, perdoar é uma situação injusta, porque aquele que erra acaba beneficiado em todos os sentidos com relação ao outro. Por outro lado, o perdão na visão espiritual, quem ganha com o perdão é quem perdoa. E isso não só na visão espiritual, é o que nós estamos trabalhando, a inteligência existencial. Quando o perdão se dá, a liberdade de não estar mais acorrentado aos pensamentos e sentimentos destrutivos, incomodantes, ruins, não pode ser descrita em palavras, só pode ser experimentada. É inexplicavelmente muito bom quando nós perdoamos. É realmente ficar livre. É fácil perdoar os outros quando você perdoou a si mesmo, mas é impossível perdoar os outros se você ainda não perdoou a si mesmo. O processo de perdão, portanto, começa em seu próprio coração. Ele tem muito pouco a ver com as outras pessoas. O perdão é algo que nós temos que resolver no nosso interior. A pessoa que nós vamos perdoar, às vezes, nem está sabendo que nós estamos perdoando. É uma coisa que nós temos que resolver dentro de nós. Se perdoo, eu consigo remover o ferrão da culpa e da vergonha do meu coração e posso, a partir disso, oferecer essa dádiva a você. Se consigo enxergar minha inocência, consigo enxergar a sua também. Na maioria dos casos, tentamos fazer o caminho inverso, perdoando primeiro os outros.
O problema é que muitos não se sentem culpados e nem querem ser perdoados. A pessoa não deixa que você perdoe, porque para ela tem razão, né? Então, por isso que tudo é dentro do nosso coração. Você pode ser perdoado por um padre, por um rabino, por um pastor, mas isso não funciona se você não perdoou a si mesmo. Tentar começar o processo pelo lado de fora é perder tempo. O perdão, portanto, ele vem de dentro. Então essa é a primeira máxima do perdão. O perdão começa dentro do nosso coração. E o perdão é a segunda máxima do perdão. O perdão não é condicional e nem parcial. Então, repetindo, o perdão vem de dentro de nosso coração e o perdão não é condicional. Não dá para ficar fazendo barganhas, negociações para perdoar. O perdão, ele é incondicional, ele é imparcial. E além do mais, ele me tira do passado e me traz para o presente. Por isso que ele tem um poder enorme para a cura interior. Então nós temos aí algumas máximas do perdão. O perdão começa em nosso próprio coração. Só depois que nos perdoamos, conseguiremos perdoar realmente os outros. O perdão não é condicional, não é com condições, negociações, barganhas, nada disso. O perdão também é um processo contínuo. Ele vem em resposta a todo julgamento que fazemos contra nós mesmos ou contra as outras pessoas. E por que precisamos do perdão? No fundo, porque nós nos condenamos. E todos nós tentamos nos livrar do ódio que nutrimos contra nós mesmos, projetando nos outros a responsabilidade pelos nossos problemas. No fundo, cada um de nós existe uma criança ferida que precisa ser curada. O processo de perdão oferece a essa criança dentro de nós a oportunidade da cura. E esse processo não acaba enquanto continuarmos julgando os outros e nós mesmos. Não vamos parar de julgar de uma hora para outra, mas precisamos começar a observar como nos ferimos com os julgamentos. A autoaceitação pode envolver de amor todas as nossas feridas. Então, lembrando que no perdão é interessante porque antes da gente entrar no processo de perdão, o que aconteceu? Nós julgamos os outros. Quer dizer, nós já começamos errado. Primeiro nós julgamos e depois começamos a decidir se vamos perdoar ou não. Veja que espiritualmente tudo errado, né? Então, nem é para a gente ter julgado, quanto mais aí ficar decidindo se vai perdoar ou não. O verdadeiro perdão está em fechar nossos olhos e adentrar no sentido espiritual das coisas e lá entrar em contato com a realidade desse ser individual e encontrar que toda a realidade é Deus e somos uma unidade sem separação de Deus e sem separação do outro. Nós somos membros de um grande corpo místico de Cristo. E o outro somos nós. Então fica mais fácil perdoar quando conseguimos enxergar que somos todos um. O perdão é a chave principal da nossa cura interior. E mais ainda, sem perdão não há salvação. Por quê? Porque se eu não perdoo, eu fico dentro de mim preenchido de mágoa, de ódio, de angústia, de culpa. E dentro desse ambiente fica impossível crescer o Cristo dentro de mim.
porque o Cristo, Deus, é amor e somente um ambiente cheio de amor nos faz cristãos. O reino de Deus está dentro de nós, mas para esse reino brotar e produzir frutos, nós temos também que ter um ambiente propício dentro de nós. Se eu não perdoo, o ambiente em meu coração fica completamente hostil ao amor de Deus. Portanto, perdoar não é só uma cura interior. Perdoar é essencial para o ser cristão. Que Deus nos abençoe com essa graça, dessa abertura, desse entendimento e dessa palavra-chave, não só para a nossa cura, mas também na nossa caminhada espiritual. Um grande abraço no coração.